estamos de volta no Conexões e a gente estava com saudade dela, né? E hoje ela está de volta aqui para falar sobre liderança. É uma honra te receber aqui, Graziela Teixeira, mais conhecida como Grazi, direto de Ribeirão Preto. Palminhas para ela! Bom dia, Grazi! Olá, bom dia, tudo bem? Tudo! Saudade, né? Quanto tempo, amada? Pois é, né? E eu senti falta também. Eu sempre encantada com esse quadro aí do fundo, já te falei, tem que encontrar com sua mãe. Eu também gosto dele. Ô Grazi, nós vamos falar hoje sobre liderança e essa é uma questão assim que ela é necessária assim todo dia, que é a preparação de líderes. Eu falo, vamos pensar no contexto nosso como igreja, mas é claro que isso é geral, estende para as empresas, estende para a família, em todos os sentidos, né? Então, assim, o que você está movendo? Como que você tem feito? Acho que a gente está num tempo, né, muito importante para pensar e falar sobre esse assunto. Como você disse, seja na esfera que a gente estiver atuando e até a gente como igreja, eu sinto que Deus tem chamado, né, a igreja para desenvolver isso de fato, para formar líderes que vão fazer a diferença, né, por meio das suas atuações, sejam no mercado, sejam na igreja, sejam nas suas famílias. Essa semana mesmo a gente estava compartilhando, né, o que de fato muda uma sociedade. E até um cuidado que eu vou ter aqui para não ser mal interpretada, porque hoje em dia, né, a gente tem que tomar cuidado com tudo que fala, infelizmente. Mas assim, a gente estava falando, por exemplo, o que faz a mudança numa sociedade? Ajudar pessoas carentes e ajudá-las a sair dessa condição precária, ou investir na mentalidade, na transformação da visão de mundo de pessoas que são líderes, que são influentes, que têm poder para tomar decisões, que estão nessas esferas que movem a cultura da sociedade, né? E aí a gente tem entendido cada vez mais que sim olhar para essas pessoas que podem gerar influência, que já estão, que podem assumir posições de tomada de decisão, porque são elas que vão determinar, né, as leis, os projetos, a cultura, para onde a nossa sociedade vai. E eu não estou falando só da esfera da política, de jeito nenhum, mas eu estou falando do empresário que move a roda da economia, né, seja também na medida que for, mas que contribui para o crescimento, por exemplo, da cidade. E aí também não estou dizendo que a gente não deve ajudar as pessoas, né, as esferas, as camadas da sociedade que são as camadas mais necessitadas. De jeito nenhum. Claro que a gente deve ajudar, isso é um mandamento bíblico, mas à medida que a gente forma líderes, a gente cria mais condição, inclusive, para que essas camadas mais carentes sejam ajudadas, e não o contrário. Porque o tempo que você leva para tirar uma pessoa ou uma comunidade de um lugar muito carente intelectualmente falando, e até não só das necessidades básicas, mas intelectualmente falando, é muito maior. Então imagina que o impacto que você vai ter, ele vai demorar muito mais para acontecer do que quando você consegue gerar influência, liderança sobre pessoas que já têm mais recursos para poder provocar mudanças e transformação. Então, quando a gente fala de liderança, para a gente tem sido muito importante trazer essa consciência para as pessoas sobre o quanto a nossa sociedade está carente e precisa de líderes que realmente vão abraçar isso como missão de vida, vão se desenvolver para poder olhar e vão se desenvolver com essa cabeça, poxa, o que eu posso contribuir para que a minha sociedade, para que o bairro, a cidade, a igreja que eu atuo, seja muito melhor do que ela é. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá fazendo sentido. Eu vejo
que nós somos um exército de Deus, porém tem que estar preparado. Nossos filhos crescer com cabeça de expansão. Por exemplo, Marcos e eu, a gente sempre teve uma cabeça de investir nos estudos dos nossos filhos. Para que eles fossem líderes. Então, o mais velho fala 3 idiomas, o Gustavo fala 2. Eles formaram, eles foram estudar e crescer, Então, eu vejo assim que nós precisamos estar abertos para essa especialização. E às vezes eu trago para dentro do nosso contexto, as pessoas são muito preguiçosas, não leem um livro, não assim, se interessam, fica tipo assim, parece que é por osmose que vai conseguir alguma coisa e não vai. Eu concordo plenamente. Aliás, eu acho que é uma cultura que cada vez mais a gente que é líder, né? A gente precisa combater na igreja e construir a cultura do reino, porque isso que você trouxe é o caminho, quer dizer, eu só consigo liderar, e liderar tem a ver com influência, né, com gerar movimentos nos lugares, quando eu tenho algo a acrescentar. E se eu não estudo, não leio, o que eu vou ter para acrescentar? E o crente, ele tem mesmo essa cultura, né, de que Deus vai derramar tudo do céu. Né, que ele só precisa orar, e claro que a gente tem que orar sem cessar o tempo todo, né, uma coisa não anula a outra, mas não é isso, né? Os céus entram em concordância com a gente, e a gente entra quando a gente se posiciona e a gente faz a nossa parte. Então, estudar é a base, é o mínimo, né, que a gente precisa fazer. A Bíblia até fala que o meu povo perece porque ele falta conhecimento. Sim. Né? E claro que... Pode falar. E o que é ser líder, então, para você? É natural ou a pessoa pode também se especializar para ser um líder? Porque tem gente que é líder naturalmente, né? A gente acredita assim, primeiro, ninguém nasce líder. Existem pessoas que têm um perfil de personalidade que naturalmente levam elas mais para posições de assumir liderança. Sim, entendi. Né? Mas a liderança em si, ela é a gente chama de macrocompetência, que pode ser desenvolvida continuamente por qualquer pessoa cognitivamente saudável e que respeita o estilo, né, o formato daquela pessoa. Por isso que existem estilos diferentes. Então, é uma competência que pode ser desenvolvida. Quando a gente pensa na liderança como algo mais inspiracional, que a liderança é algo complexo mesmo, né? A gente também acredita que não é um cargo que te faz um líder, né? Mas é o líder que faz a posição. Tem até a diferença, né, entre chefe e líder, não tem? Totalmente, né? O chefe é aquele que está mais preocupado em que as pessoas o obedeçam, em cumprir regras, e não que o líder não possa fazer, não tenha que fazer uma boa gestão, não é isso? Mas o líder é aquele que a gente se inspira, né? E que a gente é movido naturalmente pela paixão que ele carrega, pela visão que ele carrega. É como Jesus, né? Jesus era um líder de fato porque ele inspirava as pessoas, ele carregava uma paixão, ele tinha aquele brilho no olho, né? Então as pessoas com certeza ouviam ele, elas ficavam impactadas, admiradas, e elas queriam andar, elas queriam ir aonde ele estava. O líder de verdade, né, nessa diferença inclusive, ele é capaz de despertar no olhar das pessoas esse brilho, essa paixão no coração, que fazem as pessoas quererem andar com ele, né? Isso é um pouco da diferença, né, da liderança que realmente inspira, que realmente move, que faz as pessoas saírem de um lugar e ir para o outro, mesmo que elas tenham que fazer sacrifícios, mas vale a pena porque elas se sentem motivadas e engajadas por isso. Agora, eu posso ter um cargo, né, numa igreja, sem ter a competência. E sem ser um líder, né? Porque ter um cargo não significa que eu sou um líder inspirador, mas eu posso desenvolver uma liderança pode se tornar um líder
não é? Entendi. Liderança e cargo, como você está falando aqui, ou postura e disposição em fazer a diferença, é exatamente isso que você está dizendo, né? Alguém que seja dedicado e seja... Para mim, aquela pessoa que pega o talento e fala, eu não vou enterrar, eu vou aprimorar isso daqui, eu vou fazer isso aqui dar certo. Sim, sim. Porque a liderança, ela inclusive começa desse ponto de partida, né, de mim mesmo. Então, na verdade, a liderança ela é muito melhor desenvolvida quando eu aprendo a me liderar. E aí, quando eu vou pegar os dois ganchos que você trouxe, né, desde a questão dos filhos, quando eu estimulo os meus filhos, como você fez, a estudarem, a se desenvolverem, eu estou gerando neles uma mentalidade de liderança, né, de protagonismo. Quando eu recebo um talento, eu descubro que eu sou capaz de fazer alguma coisa e eu aprimoro essa capacidade, eu estou exercendo liderança sobre a minha própria vida, né? E a liderança de si mesma, ela é o ponto de partida para você ser um líder bem-sucedido de outras pessoas. Uhum. Por isso que é tão importante... outro dia eu estava até ouvindo uma mulher me falar que ela ouviu uma palestra de liderança que a gente deu, e ela falava assim, eu nunca me interessei pelo tema. Por quê? Porque como eu não sou uma pessoa que lidera uma equipe, não tenho um cargo de liderança, eu achei que esse tema não era para mim. Mas depois que eu ouvi, eu fiquei super entusiasmada, porque eu descobri que, na verdade, eu já exerço liderança na minha casa, Sim. né? E que eu posso sim me desenvolver se eu quero ser alguém que vai gerar influências positivas. Então, eu preciso estudar, eu preciso entender o que é isso. Uhum. Né? Porque ela ouviu sobre essa questão da autoliderança, da influência que a gente provoca, né? Quer queira ou quer não, todos nós estamos gerando algum tipo de influência nos ambientes que a gente está inserido. Uhum. E isso é um tipo de liderança. Então, por que não prestar atenção e ser mais intencional no tipo de influência que a gente está gerando na vida das pessoas e na nossa própria vida? Acho que começar a pensar em si mesmo, em liderar a si mesmo, todo mundo já podia se considerar líder, potencial de liderança, porque se não exercer mesmo, não vai perceber que lidera, porque a pessoa está liderando os filhos e a casa sem ela querer, sem ela achar que não está e está. De uma forma negativa. E é tão legal que e exatamente isso, quando a gente tem a consciência, a clareza, a gente pode sentar no banco do motorista e dirigir o carro do jeito que a gente acredita, né? É verdade. Hoje mesmo também estou lembrando que eu estava falando com uma pessoa mais cedo, e ela estava me contando, né, que ela tomou algumas decisões, inclusive é uma pessoa que já desenvolveu um trabalho aqui com a gente, então ela estava compartilhando, que ela começou a fazer pequenas mudanças na rotina dela, e o quanto isso afetou a autoestima, a disposição, o nível de energia e produtividade dela, quando ela assumiu a liderança por gerir a rotina de um jeito que é muito mais saudável e inteligente. Então, assim, coisas tão simples, mas desde levantar e arrumar a cama, primeira coisa. Tomar um café da manhã com calma e mais saudável. Definir horários para os estudos dela. Ela falou assim, porque agora parte do trabalho dela é home office. Uhum. E ela falou, passar uma maquiagem, arrumar o meu cabelo e colocar uma blusa como se eu fosse trabalhar fora. Uhum. Quer dizer, o que ela está fazendo? Ela está assumindo a liderança da própria vida. Sim. E ela estava contando, gente, é incrível, o meu nível de disposição é outro. Eu estou mais feliz, eu acordo com vontade de fazer as coisas. E eu tenho resultados diferentes, quer dizer, eu consigo cumprir as tarefas que eu queria tanto cumprir, que eu ficava sempre procrastinando. Uhum. De olhar e ver o ambiente arrumado e organizado me dá uma sensação diferente, me anima muito mais. E antes eu ficava consumida por aquela coisa bagunçada, pelos horários que eu não cumpri. Quer dizer, isso é autogestão, autoliderança, né?
E aí imagina, se eu faço isso, eu vou me sentir muito melhor. Me sentindo muito melhor e sendo líder de outras pessoas, isso vai refletir na forma como eu vou gerenciar essas pessoas. Né? Vai impactar diretamente. Se eu não estou bem, se a minha própria vida é desorganizada, se eu não tenho um ritmo estabelecido, eu vou levar isso para a minha equipe. E eu, sem querer, a cultura que eu vou gerar é uma cultura desorganizada, sem ritmo, que as pessoas procrastinam, que elas estão sempre mais desanimadas, né? Então, quer dizer, o líder, ele tem uma mega de uma responsabilidade, inclusive ele precisa pensar nisso, né? Quando a gente vai trabalhar nas empresas, uma coisa que a gente sempre deixa clara é assim, nós não fazemos trabalho se não começarmos pela liderança. Não adianta trabalhar a equipe se a gente não trabalha a liderança. É verdade. Porque é a liderança que dá o tom, que dá a cultura. Então, eu vou lá, empodero a equipe, desenvolvo a equipe, mas o que vai acontecer no dia a dia? Ela não vai conseguir aplicar aquilo que ela aprendeu, porque vai esbarrar na liderança. Sim. E o líder, e agora falando mais do papel do líder, o líder, ele tem que ter a consciência que muitas vezes ele é o limite da equipe dele. Então, o líder que não se desenvolve, que não investe em si mesmo, ele estabelece o limite da onde a equipe dele vai chegar, ou seja, até onde ele chegou. A equipe nunca vai conseguir passar dali, porque ele mesmo vai ser a barreira para o crescimento e desenvolvimento. E o contrário também é verdadeiro. O líder que se desenvolve, ele vira naturalmente uma inspiração para a equipe dele. Então, a equipe dele vai se sentir impelida a fazer alguma coisa a mais. Não, eu não posso ficar parado. Mesmo que ele não peça, né? E se ele pede, ele acaba tendo mais credibilidade e autoridade, porque ele já está fazendo com ele mesmo. Sim. Então, ele vai pedir algo que ele vive, que ele é exemplo. Nossa, é impactante, porque, por exemplo, um líder ferido, um líder com medo, um líder que ele acaba estagnando, ele fica com medo do outro crescer. E ele não adianta, ele passa uma imagem para o outro e o outro para também. Olha para você ver. É muito verdade, apóstola Vânia. É isso, por isso que o líder precisa se cuidar. A gente fala aqui que o líder, ele precisa ter com frequência momentos de autorreflexão e de cuidado da própria alma. Porque é isso, um líder é um ser humano que tem dificuldades, que tem desafios, que tem forças e fraquezas. Se ele não cuida da própria alma, da própria saúde emocional e mental, por exemplo, se ele não busca recursos para lidar com as frustrações, ele vai afetar diretamente todo o sistema que ele tiver envolvido. Sim. A gente até usa um termo que é assim, existem 3 níveis de atenção do líder. O primeiro é esse que a gente está falando, é a liderança de si mesmo. Então, ele precisa se conhecer e ele precisa se manter nesse ciclo de busca dessa sondagem constante de si mesmo, para ele conseguir se autogerenciar de forma eficaz. O segundo ponto de atenção, ele precisa ter uma visão sistêmica, ou seja, ele precisa conseguir enxergar o todo de onde ele está inserido. Então, quando a gente pensa numa organização, uma igreja é uma organização, imagina até um líder que é um líder de uma área da igreja, ele precisa ter a visão toda da área. Por quê? Porque essa área ela é formada de partes interdependentes e que o funcionamento delas afeta um todo. Então, ele precisa ter esse entendimento, porque quando uma dessas partes está com problema, ele precisa entender como é que ele vai resolver isso e ajudar isso a se reestabilizar, porque ela vai afetar o todo, porque as partes estão interligadas. Agora, o líder só olha para o micro, para aquilo que é pontual, ele vai ser um líder menos eficaz, porque ele vai buscar soluções muito focadas naqueles pontos. Então, por isso que o segundo ponto de atenção é a visão sistêmica, né? Por isso que, às vezes, por exemplo, a gente que está mais na liderança global da igreja,
às vezes a gente toma uma decisão que nem todo mundo entende. Por quê? Porque o nosso olhar é macro. A gente não está olhando só o ministério X, o Y, Z, mas a gente está olhando o ministério como um todo. E às vezes a gente tem que tomar uma decisão que, para quem está olhando só o micro, parece que não é a melhor. Mas para quem está olhando o macro, está entendendo o impacto que isso vai causar lá na frente, no todo. Então, por isso que seguimos determinado caminho, tomamos determinada decisão, porque a gente está olhando essa engrenagem por inteiro. Sim. E não só aquela peça, né? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto de atenção do líder é a liderança de pessoas. Quanto melhor eu me conheço, mais fácil fica de gerenciar pessoas, porque eu começo a entender e ter mais empatia. Na liderança de pessoas, eu preciso aprender a compreender como as pessoas funcionam, quem elas são, como elas reagem, né, a determinadas situações, porque aí, como líder, eu vou conseguir gerenciar todos esses mecanismos e essas diferenças que cada um carrega. Eu vou precisar identificar na minha equipe, por exemplo, quem é mais júnior, quem já é mais sênior. Então, quem é mais júnior, eu vou precisar pegar na mão e junto, ensinar várias vezes, trabalhar um desenvolvimento que é muito mais diretivo e de acompanhamento. Quem já é mais maduro, já são aquelas pessoas que eu dou uma orientação, ou que eu pergunto mais do que digo, o que dizer, e ouço mais. Peço para que as pessoas tragam. Traz o que você está imaginando, traz o que Deus está te falando. E aí, claro, junto com a visão macro, eu vou ajudando a conduzir isso. Mas são as pessoas em que eu tenho mais confiança também, no sentido de que aquilo que eu entrego, eu tenho certeza que elas vão cumprir. E eu posso ficar tranquilo e cuidando de outras coisas enquanto isso. Né? E aí, à medida que as pessoas vão amadurecendo, elas vão também subindo, né, de níveis nesse sentido. Sim. E vão podendo assumir maior quais são as características, então, principais desses líderes nesse tempo? A gente fala que não necessariamente tem uma ordem, mas assim, a capacidade e a disponibilidade em aprender. O líder nunca pode parar de aprender, nunca. Até porque, você usou um termo nesse tempo, é isso. Os tempos mudam, as coisas mudam, as gerações mudam, né? Então, a gente, por exemplo, é da geração X, a gente precisa aprender a liderar a geração Z, Alfa, Y. Quer dizer, a gente vai precisar aprender sempre. Para aprender sempre, o líder precisa ser humilde. Né? Ele precisa ter a coragem e a humildade de se colocar à disposição, inclusive de dizer, eu não sei, eu preciso aprender isso. E aí, junto com isso, porque está tudo interligado, entra a capacidade de protagonismo, quer dizer, e aí é a iniciativa e a proatividade de correr atrás. Por exemplo, até nas organizações, antes existia uma cultura que quem desenvolvia, quem cuidava de todo o plano de desenvolvimento dos líderes era a própria organização. Então, o RH, por exemplo, criava, desenvolvia. Hoje, não. Hoje, as organizações pedem que os líderes desenvolvam, estruturem o seu próprio plano de desenvolvimento e apresentem para a organização. Tanto é que existe uma cultura crescente do líder ir atrás de cursos de desenvolvimento por conta própria, o que antes, há pouco tempo atrás, era o contrário. É claro que as organizações continuam investindo e fazendo isso. Sim. Mas entende? Hoje existe uma cultura crescente desse protagonismo, do próprio, porque o líder que não entendeu que ele mesmo precisa correr atrás de estudar, de se atualizar, de fazer cursos, ele vai ficar para trás. E isso é para qualquer organização, né, pastora? É verdade. A gente, não importa se é uma igreja, se é uma empresa, se é uma ONG, se é no governo, se é na mídia, não importa.
O líder, ele precisa constantemente se atualizar, buscar inovações, se dispor a aprender, ter humildade e entender que ele vai ter que crescer sempre. Sim. Se mostrar protagonista e aprender a lidar com diversidade. E aqui eu não estou falando de diversidade com o viés ideológico que existe hoje, mas a diversidade de gerações, de diferenças entre pessoas, né? Então, isso é super importante também. Muito. Uma coisa que me preocupa é essa geração de hoje, ela está muito informada, ela tem muitas informações, muita tecnologia, porém não sabe escrever nem português. Escreve muito errado. E é isso mesmo, né? Isso é um fato já. Os estudiosos aí dizem que a gente vai ter uma lacuna grande lá na frente. Vai, não né? vai? Porque isso impacta diretamente no aprendizado, né? Porque se eu não sei o português, mesmo que eu pegue um livro para ler, a minha capacidade de compreensão vai ser extremamente prejudicada. Né? Porque eu não vou conseguir interpretar o que o autor está falando. Sim. E é interessante você trazer isso, porque nesse papo que a gente falou mais no início, que eu comentei que a gente vem discutindo o que impacta mais uma cidade, mexer com as pessoas influentes ou com as pessoas que estão em situação precária. A gente estava falando isso, por exemplo, quando a gente olha para situações mais precárias, o que seria uma das coisas mais importantes que a gente deveria investir? A educação? Ensinar as pessoas o português. Ensinar o português para depois dizer para ela assim, você precisa ler. Então, assim, você já pensou focar-se a educação no ensino do português, no ensino disso? Meu Deus, já seria básico demais e maravilhoso, é primordial. Sério. Sim. Então, são bases, né? Deixa até te comentar algo que eu acho muito interessante. Os meus meninos, criancinha, eu coloquei eles numa escola lá em Goiás, mesmo em Caldas. É uma escola que ela era americana e que tinha lá na cidade. E a cultura deles é muito incrível, porque na escola não entrava borracha. Olha só, E a primeira coisa que a diretora chamou os pais, chamou a gente, foi: por favor, não pegue na mão do seu filhinho para fazer a tarefa com ele. Deixa torto, deixa subir, deixa descer, deixa fazer o que for, mas não pegue na mão deles. Eles precisam começar a desenvolver a própria tarefa. E aí, borracha, como que vai fazer? Não, o erro ficava dentro de um parêntese. Errou, colocava dentro, colocava o certo e escrevia. O erro ficava dentro de um parêntese e escrevia o certo do lado. E aí a criança começava a olhar, isso aqui é o erro, isso aqui é o certo. E não apagava o errado. E eu fico vendo num detalhe desse tão pequenininho, porém os meus meninos, eles cresceram com um senso de responsabilidade que eles tinham que fazer a tarefa e que não era o papai e a mamãe. Sim. Quanta coisa, né, está implícita nisso, né, nessa cultura, é uma criação de mentalidade, que é o que você está falando, né? Sim. Você gerou neles uma mentalidade de autorresponsabilidade. Eu nunca precisei falar para os meninos, vai fazer tarefa, vai fazer o seu dever de casa, vai estudar. De verdade, nunca precisei, porque lá no prézinho, porque a gente fica maluco e vê a mãozinha deles, fala, mamãe vai ajudar, mamãe vai ajudar. E aí não ajuda, entende? Isso que você falou é tão legal que depois torna a criança dependente da ajuda, né? E parece que o que essa escola propõe eles têm que aprender a arriscar, aprender a resolver os próprios erros, os próprios problemas e até sair um pouco da caixa, né? Porque se a gente limita ou delimita tudo que ele tem que fazer, ele vai, aquilo que a gente falou, vai chegar até onde a gente chegou. Agora, se eu deixo ele livre para pensar e criar,
provavelmente ele vai descobrir coisas que talvez nem a professora soubesse. É verdade. E eu fico encabulada com isso porque eles cresceram com a mentalidade de prestar atenção na aula, na escola, no que estava explicando, e depois o dever e tarefa deles eles faziam, mas eles não foram assim, alunos que precisavam estudar demais para poder fazer uma prova, porque eles desenvolveram a responsabilidade de não ficar errando, e aí tinha que fazer o certinho. E, gente, isso me ajudou tanto. De repente, a gente pode ajudar alguns pais aqui, para de pegar na mão do filhinho e tentar. Ah, não, a professora vai ver que ficou tão bonitinho o que ele fez. Não foi ele, foi você. E isso é tão poderoso que eu tô lembrando também, né? Por exemplo, às vezes a mãe ela tem mania de decidir tudo pro filho. Então, que roupa ele vai colocar, tudo, né? Que comida ele tem que comer. Eu não estou falando daquela fase que a gente tem que ensinar a comer e tal, né? Ensinar a se vestir. Mas vai chegando num momento que a gente precisa começar a dar algum tipo de autonomia, até para desenvolver autoconfiança e habilidade de tomar decisão, né? Eu me lembro de uma história antiga. A gente estava dando um treinamento num lugar e tinha uma dinâmica em que cada um tinha um problema para resolver e cada um tinha que achar uma solução e tomar uma decisão. E um cara saiu da sala adulto, passando mal, ansioso, e a gente saiu, foi ver o que estava acontecendo e falou: gente, eu nunca tomei decisão sozinha na minha vida. A minha mãe decidia tudo até eu sair de casa. Nossa. Ela decidiu o que eu ia comer, a hora que eu comer, que roupa eu ia vestir. Isso é muito sério. É né? verdade. Por quê? Porque vai gerando uma mentalidade insegura de alguém que não corre riscos, que tem medo de tomar decisão sozinho, que é sempre dependente e infantilizado. Então, olha a importância e o poder que nós, como pais, temos no desenvolvimento dos nossos filhos. Sim. Né? Eu sempre falo que fazer perguntas é a coisa mais poderosa. Então, não é? Seu filho chegou com um problema. Mãe, aconteceu não sei o quê. O que você já pensou? O que você acha que deve ser feito? Antes de sair dizendo, pergunta, estimula, né? Você falou do problema dos jovens hoje, que também é um problema que a gente vê, falta de pensamento crítico, né? Capacidade de criticar, analisar, questionar. E aí, por isso que até o nosso país, né, entrou aonde entrou, né? Porque a gente abriu mão disso também. E a gente foi simplesmente aceitando, né, as ideologias. Exato. Até pensando nisso e nisso que você está dizendo, o que Deus está falando para a igreja nesse tempo, nessa estação, e o que nós líderes vamos fazer quanto a isso, né? Ou a gente vai se posicionar, ou vamos ser neutros sempre, parece que não pode nem dar uma opinião. Pois é. Acho que a gente está vivendo um tempo que a gente está tendo que decidir isso, né? Quem somos nós no cenário, que tipo de liderança a gente vai exercer e que tipo de risco a gente está disposto a correr, né? Porque existe uma guerra espiritual, a gente sabe disso. E hoje, qualquer coisa que se fala é interpretada até erroneamente, né? Porque se pega um pedaço daquilo que você fala e coloca aquilo como uma conclusão X e às vezes nem é isso. Mas é isso, assim, eu acho que mais do que nunca a gente vai ter que se posicionar como cristãos verdadeiros, né? Que não tem medo das afrontas e que vai carregar os valores, porque senão a gente vai se moldar ao mundo, né? A Bíblia diz que a gente não deve se amoldar ao mundo, até para que a gente possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Se a gente simplesmente ceder pelo medo do confronto, a gente vai se tornar como o mundo é. É verdade. Não sei quanto isso faz sentido para vocês, mas e não é fácil, né, Apóstola Vânia, porque a gente também tem que ter sabedoria para se colocar, né? Não é se colocar de qualquer jeito, mas é não deixar de se colocar, é isso que a gente acredita. É usar a sabedoria, mas ter a coragem de dizer, não, isso aqui a gente não concorda, isso aqui a gente não acredita, isso aqui fere os nossos princípios, isso aqui
tem uma agenda por trás que não condiz com o que a Bíblia diz. E a gente vai perder amigos, né? Vai. Eu não sei vocês, mas a gente andou perdendo alguns. Andou. Eu vi vocês lá no 7 de setembro, todo mundo lá, seu povo lá. Sim, sim. A gente... É isso, assim, a gente tem tomado cuidado de não defender nenhum partido, até porque a gente sabe que tem um chamado para a nação, então uma coisa é a nação, outra coisa é uma pessoa, um partido, né? E ali, por mais que a gente sabe que houve um aproveitamento político em todo esse movimento que aconteceu, o nosso coração e a nossa intenção ali era que nós estávamos pelo futuro dos nossos filhos, pela nossa pátria. Pelo futuro dos filhos, pelo que a gente acredita como família e defendendo a nossa pátria, né? Então, acho que é isso que está valendo e a gente tem que ter essa consciência. E você teve essa consciência, pronto. E é um risco, né? Porque muitos cristãos criticam porque interpretam como um viés político. Mas é o que a gente estava falando anteriormente, né? É um risco que a gente corre e é uma escolha que a gente faz e fez, né? Sim. De lutar pelos direitos e pelos valores que a gente acredita que sustentam uma sociedade, inclusive. Verdade. Mantém uma sociedade viva e saudável, né? A Bíblia nos fala, né? Orem pela paz da sua nação, ore pela paz da sua cidade, empenhe por ela, empenhe por alcançar a paz. Então, no que cabe a gente tem que realmente ir posicionando. Eu tenho aqui, assim, tenho a minha posição, mas não é política, ela também está dentro disso daí, do nosso conceito, do que é a palavra. Eu não vou ao viés, não vou me acoplar ao sistema ideológico, mas nós cristãos podemos ser uma influência tão grandiosa. Nós somos quantos milhões no Brasil? Ser realmente uma influência, ser um divisor e ser líderes que vai e faz a diferença. Como? Aqui mesmo. Seja você como pai, como mãe, seja como líder na sua empresa ou onde você trabalha, e na igreja, qualquer lugar, exercendo e posicionando, e eu acho que é isso. Sim, a gente acredita muito nisso, a gente fala muito isso. Qual é a sua esfera de influência? É a sua casa? Então é lá que você precisa ser líder, precisa ser luz. Começa lá, né? Ter uma postura adequada. Nossa. Você tem uma empresa? É lá. Você está na igreja, tem papel de liderança. Mesmo o voluntário que não é líder, né? Ele exerce influência no ambiente, porque se a postura dele está ajustada em concordância com o todo, ele vai inspirar o voluntário que trabalha com ele a ser assim também. Se ele está desajustado, ele vai inspirar o ruim, né? Então, ele acaba exercendo liderança se a gente pensar em influência, né? Bênção Isso demais. É super poderoso. É verdade. Olha, Amanda, nosso tempo já foi. Tô olhando aqui. Passa rápido. Passa rápido. Mas rápido. eu peço para você terminar com aquela oração que a gente fecha isso e que o Senhor nos dê sabedoria mesmo para a gente despertar e fazer uma liderança correta, boa. Amém. Eu vou compartilhar rapidinho. Posso algo que me veio enquanto eu estava orando por vocês? Pode. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, tô. Eu tô testando esse fone novo, aquele sem fio, e às vezes ele não para direito. E foi interessante que eu estava vendo um pedacinho da propaganda de vocês antes de entrar, né? Não sabia, porque a gente não se falou desde a última vez. E achei muito interessante, porque eu acho que tem tudo a ver com o que eu vi lá. O que eu ouvi do Senhor foi uma frase, primeiro, que foi assim: o que trouxe vocês até aqui não é o que vai levá-los daqui para frente, para onde precisam estar. Por isso, invistam tempo em desenhar um plano de crescimento. E aí veio muito essa palavra capacitação. Peçam aos líderes que apresentem a vocês
uma figura de como querem estar ao final de 2022 e o que farão para chegar lá. E isso vai servir como se fosse um mapa que vai ajudar vocês a alinharem todo o sistema de vocês, toda a organização de vocês. E aí, por último, queria compartilhar com vocês 3 direções proféticas também que Deus tem dado para a gente desde setembro em diante. Que é, coloque ordem na sua casa. E aqui, desde a casa pessoal, né? Cada um vai saber o seu contexto. Ajuste o seu ritmo, porque os céus, ele vai entrar num ritmo agora, nesse tempo desse ano novo bíblico, que a gente vai conseguir acessar à medida que a gente estiver na mesma frequência e o ritmo celestial. E tenha foco estável, que qual é a visão que a gente está perseguindo? É para ela que a gente vai olhar e o que tem em volta, né? Por isso que começa ordem, ajuste e foco, para que essa ordem, esse ajuste possa ajudar a manter a visão de pé e crescente. Faz algum sentido para vocês? Faz todo sentido. O primeiro, que é sobre a capacitação, nós, como pastores sêniores, estamos nos ajustando e alinhando a parceria com o Summit para capacitar nossos líderes. Então, 2022, nós vamos ter toda a estrutura do Summit na casa para preparar nossos líderes, porque eles precisam estar posicionados e nós, como organização e casa, vamos oferecer o que o Summit tem para líderes. Olha só, muito bom, excelente. E em relação à segunda fala, é a pregação de hoje. É a pregação de hoje, porque nós estamos nos ajustando e nos aprontando para o tempo que o Senhor quer mover e nós temos que estar no mesmo passo, na mesma cadência e sintonia. A gente chama de sintonia espiritual, para poder a gente não perder o que o Senhor tem para nós. Porque muitas igrejas e muitos líderes perderam o mover, perderam o avivamento, perderam o que era para ser entregue, porque não conseguiram acompanhar o que o céu estava alinhando com a terra. Amém. Então, Deus. Vamos orar, combina então. demais. Então, vamos junto, porque o Senhor só confirmou, tá bom? Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem trazido aos nossos corações a sua vontade para esse tempo e não deixado com que nós, como igreja, fiquemos para trás ou até abortemos o avanço daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu oro pela casa de oração e peço, Pai, que haja, assim, um incremento gigante no desenvolvimento da liderança deles, que essa sincronia ou essa sintonia com a frequência dos céus seja cada vez mais fortalecida e nítida nos corações, nas visões, que eles possam sentir isso na atmosfera, Pai, um crescimento mesmo, um crescimento abundante, que esse crescimento seja ao mesmo tempo potencializado e que ele seja natural. Amém. Que as pessoas vejam as coisas acontecendo e percebam a sua graça, o seu favor, o quanto cresce. Eu sei, Pai, que existe uma característica neles, eu posso sentir isso, eles têm um coração disponível. Amém. Um coração ensinável, aberto para crescer, aprender constantemente. Eu vejo o Senhor entregando mais talentos para vocês. É como se Ele tivesse... eu vi uma imagem de como se fosse um anjo, assim, carregando várias coisas nas mãos. E Ele chegando até o prédio físico de vocês. E Ele começa a estabelecer esses talentos, essas coisas novas. E é como se Ele dissesse assim, aqui existe o lugar onde eu posso colocar aquilo que Deus tem. Amém. Então é como se ele encontrasse o lugar, sabe? Amém. O lugar adequado, que vai ser cuidado, que vai ser multiplicado. Amém. Então quero declarar sobre essa estação
na vida de vocês, que os talentos sejam multiplicados, Amém, porque amém. o Senhor encontrou em vocês um lugar em que eles não são enterrados. Amém. Por isso Ele está acrescentando talentos sobre a vida de vocês. Amém. E seja assim conforme o coração dele, Pai, que tudo que for do teu coração se confirme, se estabeleça em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigada. Foi muito bom e tive confirmações assim maravilhosas. Você não tem noção o quanto essa fala que você me traz assim confirma. Ontem Marcos e eu ficamos conversando muito tempo sobre isso e é para esse lugar que a gente quer caminhar. Glória a Deus. Amém. Viu? Feliz. Muito Deus obrigada. abençoe. Obrigada mesmo. Que o Senhor abençoe vocês sempre e que vocês cresçam muito. Amém. Recebo também. Tá bom, meu bem. Obrigada a vocês. Muito pela obrigada. oportunidade. Beijo. Beijo. Com Tchau. Deus.